Olá, eu sou Manu, eu sou astróloga, sou terapeuta e venho falar hoje a respeito dos signos, das combinações e não combinações entre os signos. É muito interessante quando eu vejo falar disso, né, as pessoas falando. Desde o início, logo que comecei a estudar astrologia, percebi que não havia algo que realmente dissesse que um é contra o outro. Porque são todos os signos que fazem parte da nossa personalidade, todos eles estão no céu e influenciam na nossa vida aqui na Terra. E, de alguma maneira, quando a gente conversa com eles e entende sobre eles, a gente vê o que há de natureza neles. E é isso que eu quero trazer agora. Qual é a combinação entre os signos? Por que que eles conversam? Por que que eles não conversam? Quando a gente tem a roda dos signos e a gente tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e assim por sequência até Peixes, e a gente consegue ver na roda que eles têm uma distribuição natural. E quando tem um planeta num signo e um planeta em um outro signo, eles naturalmente criam um ângulo que a gente chama na astrologia de aspecto. O aspecto, ele é positivo, ou eles nos ajudam, ou então eles criam uma crise, um desafio. E aí vamos pensar em crise. Quando a gente vai para uma academia, ou a gente vai fazer um exercício físico, naturalmente a gente quer um atrito, porque com um atrito a gente cria uma musculatura que faz a gente ficar mais forte. Quando estamos mais fortes, estamos mais preparados, nos sentimos mais capazes. E isso é uma condição inerente ao ser humano, que é quando a gente deseja ter um, que a gente deseja superar algo, se sentir capaz de fazer aquilo. Se sentir capaz é quando a gente tem um atrito e que a gente consegue superar aquilo. É quando eu me sinto bom no que eu fiz, ou eu percebi que o que eu fiz deu certo, valeu a pena. Os aspectos de atrito são aqueles que formam 90 graus de distância, que a gente chama de quadratura, ou de oposição, que é 180 graus. Um planeta está num signo oposto ao outro. E quando a gente fala dos aspectos que facilitam, os planetas, eles estão nos signos que formam 120 graus, que são os trígonos, ou 60 graus, que são os sextis. E por que que tem signos que os planetas que estão lá formam um atrito e tem signos que os planetas que estão lá formam trígonos ou sextis, coisas que são e que facilitam? Quando a gente tem a roda do zodíaco, a gente consegue visualizar isso melhor. Então, quando a gente tem Áries, por exemplo, Câncer, Libra e Capricórnio, esses quatro signos, eles formam naturalmente uma angulação de quadratura entre eles, porque eles estão a 90 graus de distância no zodíaco. E aí, se a gente for pensar, mas isso vai criar um atrito, então os planetas que estão nesses signos, dependendo da angulação deles, tá? A gente está falando de uma forma geral aqui, eles criam naturalmente um atrito entre eles. E por quê? Ora, Áries é um signo de fogo, Câncer é um signo de água, Libra é um signo de ar e Capricórnio é um signo de terra. Os quatro signos, eles são signos de modalidade cardiais. E cardial é aquele que inicia algo. Então, Áries, ele vai naturalmente puxar para iniciar algo no elemento fogo, enquanto Câncer quer iniciar algo no elemento água. E Libra quer iniciar algo no elemento ar, e Capricórnio quer iniciar algo no elemento terra. Então, quando a gente tem planetas nesses signos, sendo que ele pode estar em oposição também, os planetas que estão em Áries e Libra, por exemplo, e Câncer e Capricórnio, eles vão criar naturalmente uma oposição, o que também gera uma, um atrito, porque são os dois polos de um eixo. Então, cada eixo ele tem uma finalidade, ele tem um tema que ele conversa, e aí quando um signo quer puxar muito para sua natureza ou outro, ele vai criar um atrito aqui. Quando que, na verdade, eles também são opostos complementares, o que precisa num tem no outro e vice-versa.
Então, perceba que os atritos que acontecem entre as energias dos planetas, entre as energias dos signos, eles são naturais. Quando alguém quer iniciar algo no elemento fogo, no sentido de ter energia, quer começar uma festa nova, quer animar as pessoas, é alguém que tem ímpeto, que vai na frente, que desenvolve algo, é o signo de elemento fogo, é Áries, que inicia algo. Quando é alguém que tem uma vontade de criar uma família, de fazer aquelas pessoas que vão ser seu clã, que vão independente de vínculo biológico aqui, Câncer, ele é aquele que agrega pessoas, ele cria família, ele cria aconchego. Então, ele quer criar este clã. Enquanto o Áries, ele quer fazer algo sozinho, que ele pode ir na frente e que as pessoas possam segui-lo. Então, naturalmente, cria aqui uma quadratura, cria um atrito. Libra já deseja começar uma relação, ele já olha para um outro como um relacionamento. Ele quer fazer parcerias, ele quer casar. Ele gosta dessas relações românticas, enquanto também investe na beleza, investe nas relações de uma forma geral um com o outro. Não necessariamente família, mas é parceria, é elemento ar. E Capricórnio é aquele que deseja executar coisas, fazer coisas, realizar coisas. Em oposição a Câncer, ele também está no eixo da família. Acontece que Capricórnio é da porta de casa para fora, enquanto Câncer é da porta de casa para dentro. Então, o Capricórnio ele vai investir na carreira profissional, ele vai investir naquilo que traz o sustento para esse clã. E ele vai se colocar a serviço da, da sociedade, a serviço das pessoas. E é interessante porque, nesse caso, cria naturalmente, então, uma quadratura realmente com todos os outros signos e que cada eixo, ele é da mesma polaridade. Áries e Libra, ele é do eixo de polaridade, ele é a polaridade Yang, e Capricórnio e Câncer é de polaridade Yin. Agora vamos falar de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Outra quadratura. E por quê? São 4 signos de modalidade rítmica fixa. Então, Touro quer manter o elemento terra. Leão quer manter o elemento fogo. Escorpião quer manter o elemento água. E Aquário quer manter o elemento ar. Então, naturalmente, eles vão brigar entre eles, porque eles vão querer cada um manter o seu elemento. É curioso porque Aquário, por exemplo, que é um signo de elemento ar, ele é muito coletivo, ele gosta da coletividade, ele gosta de falar da sociedade que avança, e isso é muito importante para nós. Ter esse signo no mapa, todo mundo tem e vivencia essa energia de forma diferente. E, ao mesmo tempo, ele é fixo, ele tem um conservadorismo, né? Ele tem algo que ele conserva, que é a ideia dele, e que ele não vai mudar, geralmente, né? É, assim como o elemento, assim como o touro, por exemplo, ele tem um conforto e uma naturalidade de executar as coisas, elemento terra, que ele também não vai mudar de opinião, ele não deseja mudar de opinião, ele deseja manter aquilo. Se ele persistiu, se ele determinou que aquilo vai acontecer na vida dele, ele vai fazer independente da opinião dos outros. Leão, ele é o signo de elemento fogo, que os leoninos, os leoninos vão falar aqui das pessoas que têm esse signo forte na sua personalidade, né? Quando a gente pensa num rei, por exemplo, ele é ele, né? Fogo, mais uma vez, assim como o Áries é um elemento que é sozinho. É ele. Então, e ele deseja manter isso, ele deseja manter esse brilho, manter essa força, essa luz. E Escorpião, signo de elemento água, ele é das profundezas, ele é muito profundo, ele vai para dentro de si mesmo. Então, ele não quer conversar com os outros, ele quer os segredos, ele quer a vontade de entrar em contato consigo para encontrar as suas respostas, os mistérios. É, então, ele é muito conectado e comprometido com essa profundidade. Então, imagine, alguém que gosta de um conforto físico, né? Vamos falar de elemento do signo de touro. Alguém que deseja manter a sua própria energia, a sua própria luz,
a gente vai falar aqui de Leão. Alguém que deseja manter os seus segredos, as suas próprias reflexões, estar dentro de si mesmo, Escorpião. E alguém que deseja a coletividade, que deseja as ideias, elemento ar, Aquário, que deseja as ideias que fazem avançar uma sociedade, que fazem questões políticas, solidárias, que faz com que uma sociedade, culturas aqui depende, né? As ideias, na verdade, é mais questão de conceitos mesmo, que faz com que uma sociedade avance ou se estruture. Isso é Aquário. Então, naturalmente, eles já criam um atrito. Planetas que se a gente tem planetas nesse signo no nosso mapa, eles vão aparecer como quadratura. A não ser que eles estejam em signos opostos, né? Por exemplo, Leão e Aquário e Touro e Escorpião, eles naturalmente também são signos do mesmo eixo e fazem uma oposição. E então, quando é aquele cabo de guerra que eles podem tanto puxar para um lado quanto para o outro, ou então reconhecer o que tem no outro que falta nele e eles se complementam. Então, no primeiro momento, é natural que esses dois planetas dentro da gente vão criar uma distância. Ora eu sou um, ora eu sou outro. Ora eu compactuo com um, ora eu compactuo com outro. Ao longo da vida, a gente pode desenvolver uma habilidade de integrar essas duas energias no nosso mapa. Então, compreenda que aqui, todas essas energias que estão aqui, elas fazem parte da nossa personalidade, elas estão no nosso mapa. Isso é naturalmente assim. Então, quando a gente fala combinar ou não combinar, quando a gente fala isso dá certo, isso não dá certo, entre signos, é muito relativo. Porque entre uma relação, são duas pessoas, são dois universos. Então, a sinastria, que é a leitura de dois mapas astrológicos, vão falar onde que aquelas duas pessoas vão se dar bem, vão conseguir sentir sintonia e onde naturalmente elas podem conflituar, onde naturalmente elas podem criar atrito. Então, aqui o autoconhecimento é extremamente importante, porque às vezes a gente deseja que o outro faça algo em que ele não tem nem capacidade para aquilo, não é a habilidade dele, e é a minha. E o outro pode esperar isso de mim, ao mesmo tempo que ele não pode esperar algo de mim que não tenha a ver com as minhas habilidades, com aquilo que eu posso fazer. Mas eu posso contribuir com outras coisas que eu tenho que ele não tem, que o outro não tem. Então é aqui que a gente consegue conversar. Autoconhecimento é muito importante nesse sentido. E a astrologia é uma excelente ferramenta de autoconhecimento nesse caso. E além da astrologia, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, além do nosso mapa astrológico, é muito importante a gente não culpar as estrelas, nem mapa astrológico, para isentar das nossas responsabilidades. Especialmente nesse ano de 2024, quando eu estou gravando este vídeo, e que nós estamos numa regência do planeta Saturno, e que tudo a gente tem consequência. Então, quando a gente pensa em culpar as estrelas e culpar o nosso mapa astrológico, vamos trazer isso para a gente. Vamos trazer isso para nós, porque além do nosso mapa, a gente tem livre-arbítrios, e dentro do livre-arbítrio existem crenças, lealdades familiares e os nossos hábitos de todos os dias que a gente vai criando, às vezes sem perceber, que isso interfere da nossa realidade. Então, o processo de autoconhecimento aqui é muito interessante para a gente abrir esse leque, e aí, olhando para isso, entendendo isso, as coisas que estavam ocultas voltam a vir para frente. E aí a gente consegue entender e dar direcionamento para isso. E agora a gente vai falar dos outros 4 signos, que são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Esses signos também criam uma quadratura naturalmente. E por quê? Porque eles são signos de modalidade rítmica mutável. Os mutáveis, eles vão desejar alterar a sua realidade, enquanto os fixos é manter a realidade, os mutáveis desejam alterar a realidade. E aqui a gente tem 4 signos que desejam alterar a realidade dentro do seu elemento. Então, Gêmeos vai decidir trazer
novas ideias, novos links de lugares diferentes que ele descobriu, que ele conheceu. Ele é muito curioso, quer saber informação, elemento ar, então ele vai criar didáticas, excelentes professores, escritores, pessoas que são jornalistas, pessoas que gostam de falar. Hoje, YouTubers, influencers, são pessoas que têm essa habilidade de conversar, de falar e de captar informações também. E, ao mesmo tempo, cria do seu próprio jeito. Gêmeos é isso, ele absorve o que tem e aí ele transforma do jeito dele. Virgem faz a mesma coisa no elemento terra. Ele vai encontrar aquilo e que deve ser alterado no elemento terra. Então, é onde ele é crítico. Ele identifica o olho dele, né? Quando eu falo do signo aqui, eu falo das pessoas que têm essa energia forte na sua personalidade, tá? Não é só signo solar. É, Vamos abrir um parênteses aqui. Então, dentro do nosso mapa astrológico, o que determina um signo ser predominante numa personalidade é o signo solar, signo lunar, ascendente, meio do céu, estélio, síntese de mapa. Pelo menos essas 6 configurações ajudam a identificar quais são as energias dos signos que é mais presente na personalidade de cada um. Considerando que todo mundo vivencia todos os signos, a diferença entre a gente é que algumas pessoas, cada um tem uma concentração de energias diferentes num grupos de signos, geralmente não é um só. Acontece de ser um só, que talvez seja coerente com que seja o mesmo do signo solar ou não, mas geralmente é um conjunto de signos que prevalece numa personalidade. Então, voltando, o signo de Virgem, ele altera a realidade na matéria, no elemento terra. Então, ele identifica, ele observa, ele é excelente observador, ele observa o que está acontecendo, identifica o que deve ser corrigido e alterado, para então, mutavelmente, fazer a mudança, fazer a alteração. E aí propor novas soluções, fazer novas análises, novas críticas, ele vai fazendo algo diferente no elemento terra. Sagitário é aquele que, do elemento fogo, que percebe que o ser humano ele consegue ir além de tudo aquilo que ele já aprendeu. Nono signo do zodíaco é aquele que ele consegue fazer uma caminhada por ele mesmo, mais uma vez, elemento fogo, e de uma forma muito livre, muito liberta. O glifo do signo de Sagitário é a flecha, que é aquele que tem um ideal, ele tem um propósito, ele tem uma busca. É aquela pessoa que gosta de colocar a mochila nas costas e seguir o seu próprio caminho. Isso de forma, às vezes, literal, mas também pode ser metafórica. É no sentido de querer ser a sua própria vivência. Sagitário é muito isso. É, E, por fim, signo de elemento água, peixes, mutável. E vou voltar aqui rapidamente para Sagitário. Ele, na medida em que ele vai fazendo a sua própria caminhada, ele vai alterando as suas vivências. Então, o Sagitário, ele tem muito a ver com o conhecimento dos anciões, que é a sabedoria, né? Em oposição ao signo de Gêmeos, eles fazem parte do eixo do conhecimento. Então, os planetas que a gente tem em Gêmeos em Sagitário, naturalmente eles vão criar uma oposição, 180 graus. E por quê? Porque Gêmeos é a palavra e Sagitário é a vivência. Então, a palavra, ar, elemento ar, a vivência, elemento fogo. Então, a gente tem essa oposição que é complementar, porque é muito interessante alguém que conhece algo, leu algo e vivencia algo, e aquele que vivencia algo possa contar o que viveu. Então, essa complementação é muito interessante também. E quando a gente vai para o último signo do zodíaco, que é peixes, peixes é o elemento água mutável, ou seja, ele altera, ele transmuta, ele transcende tudo o que foi vivido até aqui. É o último signo do zodíaco, ele é elemento água, não por acaso. Essa sequência dos elementos não é por acaso na astrologia, e o último signo do elemento água é porque ele é realmente mais sensitivo, ele transmuta e transcende tudo que foi vivido, trazendo uma nova forma de viver aquilo, né? De viver aquelas experiências, aquelas realidades, tudo que foi vivido até ali. Então, mais uma vez, traz essa ideia de
transmutar, de alterar. Então veja que peixes com gêmeos, ele pode ser que ele vai brigar, pode ser que brigue, não, ele vai brigar mesmo, porque é um querendo transcender e o outro querendo falar, conversar, né? E também gêmeos com virgem faz essa quadratura, uma vez que um quer alterar na matéria, o outro quer alterar na palavra, mas gêmeos e virgem têm uma particularidade aqui também, porque os dois são regidos pelo mesmo planeta. Que Sagitário e Peixes também é. Aí a gente pode conversar num outro vídeo, que é uma boa conversa. E Sagitário, ele tem elemento fogo, né? Então ele com Virgem também vai ser conflituoso aqui, vai criar uma quadratura, porque Virgem é analítico, ele quer construir ali naquela realidade, enquanto Sagitário quer viver a realidade é, e quer viver algo sem planejar, e Virgem gosta de planejar, porque vai alterando. E Sagitário com Peixes é mais transcendental, mais espiritual, enquanto Sagitário é mais vivência, né? É mais o que está acontecendo aqui agora. Ele é da vivência mesmo. Então, vejam que há é, conflitos, atritos e também formas de a gente harmonizar isso. E como eu comentei, um atrito nos traz força. Então, quando a gente tem atritos no nosso mapa, seja por quadratura ou oposições, ao longo da vida a gente vai enfrentando situações que nos envolvem força. E aí, então, num próximo encontro, a gente vai falar sobre os trígonos e os sextis. Eu trago aqui a respeito deles e aí mostrando que por que os mesmos signos, os mesmos 12 signos, fazem essas combinações. Te vejo lá. Até mais.